Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para a gente tratar de um assunto bem bacana mesmo da sociologia. Eu particularmente gosto muito, que é o assunto relacionado à Escola Sociológica de Chicago, a ideia de ecologia urbana, beleza? Então vem junto comigo que essa aula vai ser show. Mas antes da gente começar, pega logo aí o caderno, caneta, lápis, marcador de texto, seja lá o que você utiliza, para você anotar as dicas que eu vou te dar durante esses 20 minutos de aula aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar então? Tá pronto, tá pronta? Vamos lá. Primeira coisa, os tópicos da aula. Como a gente sempre faz, divide a aula lá em 3, 4, 5 tópicos para ficar fácil o entendimento do conteúdo. Essa aula aqui eu dividi só em 3, certo? Então vem comigo aqui, vamos acompanhar. Primeiro tópico, eu vou te falar brevemente sobre a Escola Sociológica de Chicago, que é uma corrente da sociologia que surgiu nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, por isso esse nome, lá por volta do ano de 1910, certo? A gente vai ver a importância dessa escola sociológica para a chamada sociologia urbana. Dito isso, a gente vai para o segundo tópico, que é o quê? As patologias sociais. Calma, eu sei que você não ouviu falar ainda desse termo, eu vou te explicar, tranquilo, e eu vou citar para você exemplos de patologias sociais que a gente pode observar no nosso dia a dia. E para fechar com chave de ouro, o tema da aula, o que é ecologia urbana, certo? A gente vai finalmente entender quem criou esse conceito e o que as pessoas que criaram esse conceito quiseram expressar a partir da ideia de ecologia urbana. 3 tópicos, então. Vai ser uma aula bem tranquila. Tenho certeza que vocês, se estiverem atentos, vão entender tudo facilmente. Vamos começar, então, com o primeiro tópico. Vamos lá? A Escola Sociológica de Chicago. Primeira coisa, olha só. Quando a gente fala Escola de Chicago, só assim, Escola de Chicago, geralmente a gente está se referindo a uma escola econômica, uma escola monetária, que surgiu na segunda metade do século XX. Essa escola de Chicago não é essa aqui não, tá? Essa aqui é a escola sociológica. Esquece sociológica por enquanto. Quando você fala só escola de Chicago, você está falando da escola monetária, econômica, que junto com a escola austríaca são a base do pensamento neoliberal, que surgiu na segunda metade do século XX. Então toma cuidado aí, quando for fazer a prova e tudo mais, se você botar só escola de Chicago, você está se referindo a uma escola econômica, que é essa daí que eu te falei, na escola monetária. Quando você fala escola sociológica de Chicago, aí você resolve o problema, porque não é a mesma coisa. Apesar do nome ser muito parecido, apesar das duas serem da mesma cidade, mas elas não são a mesma escola. A escola de Chicago é uma coisa e a escola sociológica de Chicago é outra coisa. Beleza? Tranquilo, então vamos lá. Rapaz, tu não esqueceu de anotar isso aí não, né? Anotou? Então agora a gente vai começar aqui a aula. Aqui não é escola de Chicago, não. Aqui é escola sociológica de Chicago. Ok? Essa escola sociológica surgiu em 1910. Por que o nome dela é Escola Sociológica de Chicago? Porque ela surgiu no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. É fácil, né? Escola Sociológica de Chicago, porque surgiu em Chicago, no Departamento de Sociologia da Universidade deles lá, que é a Universidade de Chicago. Entre 1915 e 40, ela surgiu em 1910. Entre 15 e 40, a Escola de Chicago produziu uma série imensa, um vasto material de conjunto de pesquisas sociais, direcionados a quê? A investigação dos fenômenos sociais que ocorriam no meio urbano. Tá vendo por que a ligação com a sociologia urbana? Porque essa galera de Chicago, esses caras aqui, professores, pesquisadores, cientistas sociais de Chicago, eles estavam preocupados em entender os fenômenos sociais que ocorriam na cidade, no meio urbano. E Chicago é uma cidade que no século XX
cresceu muito rápido, por conta principalmente da indústria, do processo de industrialização. Então teve um crescimento muito rápido, muito acelerado. E eles queriam entender o que estava acontecendo naquele novo contexto. Entender as relações sociais típicas de uma cidade que está em crescimento industrial, econômico, urbano. Beleza? Então eles queriam estudar isso no meio urbano da grande metrópole norte-americana, que é exatamente naquele momento a cidade de Chicago. Chicago se transformou rapidamente num centro urbano importante, num centro econômico, numa verdadeira metrópole. Ok? O surgimento da Escola de Chicago está diretamente ligado ao processo de expansão urbana. Anote isso aí, tá? O crescimento da cidade de Chicago está ligado, ao processo de expansão urbana. O que é expansão? O que é expandir? Expandir é fazer isso aqui, crescer. Expansão urbana, expansão do meio urbano, expansão da cidade, aceleração do processo de urbanização, ok? E crescimento demográfico da cidade de Chicago. Parou. O que é crescimento demográfico? Demo vem do grego, significa povo. Crescimento demográfico é crescimento populacional, beleza? Então, olha só, tanto a expansão urbana quanto o crescimento populacional ou demográfico da cidade de Chicago foram as causas ali que foram encontradas, para a gente entender esse boom de crescimento que a cidade de Chicago vai ter na primeira metade do século XX, até se transformar numa grande metrópole lá dos Estados Unidos. Na cidade de Chicago, no início do século XX. Resultado do acelerado desenvolvimento industrial das metrópoles do chamado meio-oeste norte-americano. Então, na região do mapa ali dos Estados Unidos, no centro-oeste do mapa dos Estados Unidos, houve um crescimento muito grande das cidades por conta da indústria. A expansão urbana se tornou muito acelerada e as pessoas começaram a sair de suas cidades de origem buscando emprego nas fábricas, por exemplo, em Chicago. Você teve um crescimento populacional muito rápido, muito acelerado, o que vai exigir, demandar um crescimento da infraestrutura da cidade. Um crescimento ali dos serviços econômicos, dos serviços sociais, dos serviços culturais, da estrutura burocrática da cidade de Chicago. É esse fenômeno, esse processo de crescimento de Chicago, que vai fazer com que os sociólogos, pesquisadores, professores, alunos da Universidade de Chicago começassem a se debruçar, a se preocupar com essas questões relacionadas à vida na cidade, à vida no meio urbano. E assim, meus queridos, surgiu uma das principais escolas, uma das principais vertentes da sociologia urbana, que a gente chama de Escola Sociológica de Chicago. Daqui a pouco eu vou te falar quem são os principais autores. Segura rapidinho aí, tá bom? Vamos lá. Na Escola de Chicago, surgiu um conceito novo na sociologia. Na verdade, vamos falar a verdade, não é nem tão novo assim. Porque patológico já existia lá em Durkheim no século XIX. O cara que é considerado o pai da sociologia científica, que é um francês, o Émile Durkheim, ele já escrevia sobre patologia. Só que Durkheim usa a palavra patologia como classificação do fato social. E o pessoal de Chicago começou a usar patologia em outro sentido. Não como característica de um fenômeno ou fato, mas como um conceito, uma ideia a ser expressada. E aí virou o conceito patologia social. Vamos devagar. Primeiro, da onde vem a palavra patologia? Não é uma palavra que é das ciências humanas. Originalmente, patologia é utilizada na biologia, certo? Na biologia, nas ciências naturais, quando eles falam, os professores de biologia e tal, falam sobre patologia, ele está falando sobre doença. Entendeu? Então, patologia significa doença. Só que na sociologia, o termo foi ressignificado. Em vez de falar que é doença, a gente fala que é problema. Entendeu?
Então, na sociologia, o significado da palavra mudou. Os sociólogos começaram a considerar patologia não como sinônimo de doença ou anomalia, mas como sinônimo de problema social. Aí surgiu o termo patologia social. Pensa bem, pensa comigo. Olha só. Como é que a gente vai entender a patologia social como um problema urbano, lá para o pessoal de Chicago? Porque a cidade cresceu muito rápido. Professor, a cidade crescer é uma coisa ruim? Não é. É uma coisa boa. Mas também existem fatores colaterais de um crescimento que é desordenado, de um crescimento que é muito rápido. Porque geralmente, quando as cidades crescem muito rápido, elas ainda carecem de infraestrutura. A infraestrutura delas não é suficiente para suportar a quantidade de pessoas que vão até lá, em busca de oportunidades, em busca de empregos. Eu vou te falar uma cidade que dá para a gente comparar. São Paulo. São Paulo é a grande metrópole do Brasil. Em São Paulo bate o coração econômico do país. Mas São Paulo é uma cidade que tem muitos problemas sociais. Quer ver um exemplo? Moradores de rua. Só a cidade de São Paulo tem quase não, acho que é mais hoje por conta da pandemia. Tem mais de 30 mil moradores de rua só na cidade, só na capital. Assim como também a favelização de algumas áreas da cidade, que foi o que aconteceu com Chicago também. Todas as cidades que crescem muito rápido, elas acabam tendo esse efeito rebote, esse efeito colateral. Você tem um crescimento econômico rápido, mas ao mesmo tempo crescem os problemas sociais. A Cracolândia em São Paulo, por exemplo, é um problema que a gente pode colocar como patologia social. Por que eu estou falando de São Paulo? Porque é a grande metrópole do Brasil. Ok? Mas em outros níveis menores, a gente pode perceber nas cidades do Maranhão, tipo São Luís, Imperatriz, que são cidades, né, mais desenvolvidas, Balsas também, que existem problemas sociais também decorrente do crescimento da área urbana dessas cidades, desses municípios, certo? Então a questão da favelização, do desemprego, né, da indigência, do aumento dos moradores de rua, dos pedintes, tá? Então tudo isso a gente consegue perceber como um efeito colateral do crescimento rápido da área urbana, das grandes cidades. Então olha só, o crescimento urbano acelerado de Chicago, mas serve também para São Paulo, serve para Montevidéu, para Buenos Aires, Cidade do México, todas as grandes cidades, digamos assim, que cresceram em torno da produção industrial, em torno da atividade econômica, elas têm essa questão. Gerou uma série de problemas sociais que a escola de Chicago passa a chamar de patologia social. Então você está ligado, você está ligada. Toda vez que você encontrar no livro de sociologia o termo patologia social, o que ele quer dizer? Exatamente, quer dizer problemas sociais. O que seriam as patologias sociais lá em Chicago? Que, como eu te falei, vale para todas as outras metrópoles. Crescimento da criminalidade. Quanto mais aumenta a população, quanto mais a cidade cresce, mais a criminalidade cresce também. A delinquência juvenil, o aparecimento das gangues, né? Os bolsões de pobreza e desemprego, que aqui no Brasil a gente chama de favelização ou favela. A imigração também. Não que a imigração seja um problema, ela não é um problema, mas ela causa determinadas situações que podem acarretar patologias sociais. E a formação de várias comunidades segregadas, que lá nos Estados Unidos chamam de guetos, né? A gente também chama aqui em alguns lugares essas comunidades segregadas. O que é segregação? Segregação é separação. São comunidades segregadas do resto da sociedade, né? São guetos, ok? Então essas são as patologias sociais diagnosticadas e percebidas pelos autores de Chicago lá no começo do século XX, quando Chicago se transforma numa grande metrópole norte-americana. E são problemas que, como eu te falei, a gente também encontra em várias outras cidades que cresceram de maneira muito rápida, muito acelerada e viraram referências ali econômicas nas suas regiões e ou países, né? Como o caso de São Paulo, que eu citei ainda há pouco. Bom, agora a gente vai fechar a aula e agora eu peço que você redobre a atenção, porque eu vou falar do principal conceito da Escola de Chicago e dos 3 principais autores nesse final de aula, beleza? Tá aí já com a caneta, né, e tudo mais? Beleza, então anota o que eu vou te dizer que é importante. Vamos lá.
O que é ecologia urbana? Ecologia urbana é o conceito mais importante desenvolvido pelos pensadores da Escola Sociológica de Chicago. Mas quem são esses caras? Olha só. Robert Ezra Park, esse é o principal. Esse é o grande cara da Escola Sociológica de Chicago. Vamos chamar ele só de Park, para ficar fácil, tá? Park. Ernest Watson Burgess, ou simplesmente Burgess. E Roderick Duncan Mackenzie. São os três caras, grandes representantes fundamentais do pensamento sociológico de Chicago. Não são os únicos, mas são, sem dúvidas, os três principais. Eles três elaboraram um conceito de ecologia urbana, com a finalidade de sustentar, teoricamente, os estudos de sociologia urbana que eles desenvolviam ali em Chicago. Mas, afinal de contas, o que é essa abordagem ecológica? O que significa o conceito de ecologia urbana? Acompanha comigo. A abordagem ecológica sobre a área urbana questiona se o habitat social, ou seja, o espaço físico e as relações sociais, determinam ou influenciam o modo e estilo de vida das pessoas. O que Park, Burgess e Mackenzie queriam saber era o seguinte: será que a pessoa que vive na cidade, tipo Chicago, ela tem um modo de vida e de se relacionar que é diferente da pessoa que mora na zona rural, da pessoa que mora no campo? Será que a pessoa que vive na cidade, na área mais rica da cidade, ela tem um tipo de relação social e de visão de mundo que é diferente da pessoa que vive na favela ou na periferia? É essa a análise que Park, Burgess e Mackenzie pensam na Escola de Chicago. A ideia de ecologia urbana é a visão de que o habitat social, ou seja, o local onde a pessoa mora, se relaciona e trabalha, se isso influencia na forma como ela interage, como ela se relaciona com as outras pessoas. Se o modus vivendi, ou seja, a forma de viver do cara que mora na favela desde criança, trabalha na favela, é amigo das pessoas da periferia, se ele tem uma forma de viver e de se relacionar diferente do cara que nasceu na área mais rica, mais nobre da cidade. É essa a perspectiva que a Escola de Chicago traz para a sociologia urbana. Em outras palavras, a questão principal, central, para esses autores é saber até que ponto os comportamentos desviantes, o que é isso, professor? Os comportamentos errados, a criminalidade, o roubo, né? Até que ponto isso tudo é produto do meio social em que o indivíduo está inserido. Então, as várias formas de criminalidade, as gangues, por exemplo, que se tornam muito comuns, principalmente nas periferias. Será que existe uma conexão entre o habitat social e a existência das gangues? Entre as condições socioeconômicas das pessoas que moram ali naquela região e que trabalham naquela região e que se relacionam com seus vizinhos daquela região? Será que isso influencia mesmo, de verdade, para que essas pessoas tenham comportamentos errados, tenham comportamentos desviantes? Olha, eu vou logo te dizer que isso é um assunto muito polêmico na sociologia. Tem gente que concorda com eles, mas tem muita gente que discorda. Por exemplo, tem gente que acha que, de fato, o local onde você vive influencia o seu modo de ser, o seu modo de agir. E aí essas pessoas, elas conseguem perceber, por exemplo, no crime, na periferia, uma coisa que é espelho das condições de vida daquelas pessoas que moram ali. Por outro lado, muitas pessoas moram na periferia e não são criminosas. E são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, que não se dedicam a atividades que são ilegais ou ilícitas. E aí isso já meio que neutraliza a visão que esses pensadores têm. Por isso, não existe uma resposta correta ou uma resposta única para essa pergunta. O que existem são visões diferentes. A visão da Escola de Chicago é que sim, o meio social influencia a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E grande parte dos comportamentos desviantes podem ser explicados pela interação do homem com o meio social. Beleza?
Dito isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.